Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que hoje a gente tenha um trabalho que faça a diferença nos nossos corações, na nossa mente, que fique gravado, para que a gente possa, de uma vez por todas, dar um passo a mais nessa existência. Não se assustem com um monte de material que eu trago, que a memória é fraca e eu quero abarcar tudo ao mesmo tempo, então eu carrego junto caso me falte, tá? Estamos atualmente estudando a vida mais demoradamente do apóstolo Paulo. Ainda queremos vir aqui, quando esse estudo terminar, para fazer então uma exposição acerca da história deste extraordinário homem que viveu na terra para nos deixar a marca da coragem, da força, da valentia. E houve na história dele uma transformação tão extraordinária de homem perseguidor e depois servo do Cristo. E como conhecemos a história e como ela é muito difundida no meio espírita, a gente não vai adentrar, só vai citar, né? Porque numa outra oportunidade viremos para isso. O quanto serve de exemplo a cada um de nós a vida deste homem. No sentido de que numa única encarnação nós temos condições sim de alcançar os altiplanos da vida espiritual. Nós temos condições de fazer coisas para melhorar a nossa existência que nós não temos nem ideia. É preciso confiar mais e ter menos medo. De preferência, medo nenhum. Sabe, essa história de fé, de confiança, de fidelidade, essas coisas que a doutrina espírita, através das obras complementares, nos trazem, da necessidade urgente de enxergarmos diante do nosso nariz essa maravilhosa oportunidade que nós estamos tendo aqui na Terra para encontrarmos este caminho de luz. Parece até que este evangelho foi encomendado por mim hoje para introduzir o meu trabalho. A felicidade não é deste mundo. Esse é o meu trabalho de hoje. Mas como nada é feito por acaso nesta vida, e como tudo tem um encadeamento espiritual, nós também estamos dentro de um grande programa, um demorado programa, que foi minuciosamente preparado para que a humanidade alcançasse a plenitude. E somos extremamente importantes, qualquer um de nós. Ah, como dói o coração quando a gente ouve a notícia de que alguém tirou a própria vida. É uma coisa dolorida demais. Termos este conhecimento e não ter tido a oportunidade de chegar até aquela criatura. De mostrar para ela que ela é única, única na criação. E que vai demorar um pouquinho mais agora. Que Deus há de esperá-la mais do que pensava esperar. Porque existe um momento na vida do ser humano que parece que a sua mente fica turbada, o seu coração fica cego, os sentimentos embotados, e a criatura perde o rumo e a razão das coisas e se deixa levar pelo nada. E acontecem essas coisas, de tirar a vida terrena, a vida da carne, achando que mata o espírito. E nós sabemos muito bem que o espírito é imortal, não tem fim. Hoje, a gente tem até medo de ligar a TV de manhã, né? Por conta das situações da política, das catástrofes, do terrorismo, né? Mas hoje, assim como a gente vê a política, a sociedade, né, a família, será possível vislumbrar um mundo, uma luz no final do túnel, né, onde as leis sejam cumpridas
como devem, né? Onde haja respeito pelas diferenças, onde o progresso seja pensado de forma igual para todos, todos com a mesma oportunidade no seu nível evolutivo. Será que é possível quando a gente vê tanta treva, tanto desespero, tanta corrupção? Dizem os Espíritos que sim, que é possível. E que essa é a grande obra do Cristo. Extraordinário isso, é a revolução do homem pelo próprio homem. É necessário que todas essas coisas aconteçam para que haja um autoencontro da criatura. Será que as criaturas que nós vemos na política, tão envolvidas, né, naquele meio social, com sapatos de $1 milhão, né, com essas coisas assustadoras, né? Será que essas criaturas, com esta situação em que estão vivendo agora, né, sendo escrachados pela mídia, sendo vistos pelos seus, pela sua família, pelos seus amigos, de forma desconfiada, será que isso não nos fará refletir? Não nos fará pensar? Será que nós, que estamos sempre prontos a apontar o dedo e a fazer julgamentos, será que nós não estamos assim meio preocupados com a nossa situação pessoal? Será que no contexto em que nós vivemos, será que a gente também não tem uma parcela de culpa nisso tudo? Um senhor contando que estava na fila de um banco, não sei se era uma lotérica, e chegou um moço do lado dele para conversar com o rapaz da frente, e ficaram conversando. Aí o rapaz da frente foi atendido, e daí seria a vez desse senhor, o outro estava junto com ele, já colocou os papéis dele em cima do caixa. E ele estava ali quieto, ficou quieto, mas a moça do caixa percebeu, diz: olha, senhor, eu vi que esse moço passou na sua frente, é a sua vez, pode se aproximar. E ele disse: olha, acho que não, porque do jeito que estão as coisas lá em cima na política em Brasília, tanta corrupção, tanta barbaridade, e eu estou deixando. O que custa deixar esse peixe pequeno aí? Deixa ele fazer o que ele está fazendo. Quer dizer, derrubou com o moço, né? Deixou ele no chão. Então precisamos dar uma examinada na nossa vida, guardando as devidas diferenças, né, nossas e eles, nas pequenas corrupções que às vezes povoam a nossa vida e nem são por nós percebidas. Então a gente precisa dar uma examinada, porque segundo os Espíritos, a grande obra do Cristo está em pleno andamento. E é um momento crucial para as nossas vidas, onde seremos cobrados e seremos empurrados pela dor, já que pelo amor nós estamos indo muito devagar. Então é bom que a gente faça essa avaliação, aproveitando toda esta situação lá, ver se um desses juízes nos inspira, né? E a gente começa a dar uma examinada se a lei que nós conhecemos, imutável, de Deus, está sendo observada por cada um de nós em relação àqueles que nos cercam ou aquilo que nos propusemos a fazer. Para sermos livres, né? Para andarmos em qualquer direção, pensando a nossa evolução, é necessário, como seres imortais que nós somos, observar pesos e medidas que costumamos usar. Existe até um apelido de homem-metro, né? Aquela criatura que usa a si mesmo como medida para o julgamento dos outros. Imagina que absurdo, olha só o que está fazendo, eu jamais faria isso, né? E o homem-metro tem um dedo em riste, certo? E é uma das coisas mais perigosas para o ser humano, porque Jesus deixou registrado no Sermão da Montanha, do
mesmo modo em que julgardes, também sereis julgados. Da mesma maneira, né? Então a gente precisa dar uma observada nisso aí. E indulgência, compaixão, é um caminho de luz para qualquer um de nós. Porque teremos então indulgência e compaixão quando chegar a nossa hora de nos vermos como realmente nós somos. Teremos amigos ao nosso lado e não dedo em riste para nos equilibrar. Mas Jesus, quando aqui na terra esteve, teve uma preocupação extraordinária de um grande pedagogo. Ele precisava deixar ensinamentos que mexessem com os seus irmãos mais novos por toda a eternidade, por todos os séculos, por todos os milênios. Ele precisava que no decorrer deste tempo, ao ler esse ensinamento e conforme a nossa evolução, nós fôssemos dali aurindo lições novas a cada etapa reencarnatória. Então, uma delas, uma parábola, né, nós gostamos particularmente, e que nos fala de uma necessidade que precisa ser avaliada e pensada por cada um de nós. Ninguém cose remendo novo em veste velha. Por quê? O remendo novo, ao ser costurado, pode romper o tecido velho e a ruptura vai ficar maior. Também disse ele, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho vai fermentar e o odre vai rebentar. Vinho novo em odres novos, tecido novo em vestes novas. Sabe que quando éramos católicos, tínhamos um incômodo com esta parábola, porque ela parecia não ter sentido. Mas hoje, mesmo acho que se estivéssemos na religião católica, porque a gente vai amadurecendo, a gente percebe a grandiosidade do ensinamento que tem aí atrás. Porque nós não somos indivíduos de uma única encarnação. Eu não sou a Rose só, que tem aí seus 62 anos. Não são somente 62 anos de construção de uma personalidade. Quantas vidas cada um de nós enverga? Quantas histórias? Quando o Raul Seixas fez aquela música, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, foi uma grande verdade. Quantas vidas se tem em 10 mil anos? Podemos ter nascido há 10 mil anos atrás. E essas existências que foram se sobrepondo, elas foram sendo construídas, em cada uma delas, uma personalidade, uma persona, que foi deixando para outra que virá certas características que foram se fortalecendo no decorrer das reencarnações, chegando ao ponto de ser lei dentro de nós. Mesmo que seja uma construção egóica para o nosso bel prazer. Quem pensam que eu sou? Comigo não é assim. A gente tem esses termos fortes, né? Comigo não vai ser assim. A gente tem até uns ditos populares, né? Comigo fura mais embaixo. A gente está sempre pronta a dar uma resposta para provar que a gente é mais forte, é mais capaz, né? E aí, então, isso é fruto de uma construção onde nós estamos no pedestal, numa posição superior a de qualquer outro. Este é o homem velho. Este é o tecido velho. Este é o odre velho, que precisa ser reavaliado. O que é novo que não pode ser colocado neste homem velho? A boa nova. A lei nova. Ou a lei vista com olhos novos. Porque a lei é uma só. Tanto que lá no Evangelho, no primeiro capítulo, Jesus disse, não vim destruir a lei. E os capítulos que se seguem,
os 4 primeiros capítulos do Evangelho, quem chamou a atenção para a gente foi o Haroldo Dutra Dias, né? Que disse que Eurípides Barçanufo se negava a estudar o Evangelho porque disse que não compreendia. E aí então, João Evangelista, o próprio Francisco de Assis, reencarnado depois, e hoje é o coordenador do Transição Planetária, veio em mesa mediúnica pedir a Eurípides Barçanufo que estudasse somente os 4 primeiros capítulos, que já seria suficiente. Onde fala que a lei é única, é uma só. Que o reino de Deus não é deste mundo. Que o reino de Jesus não é deste mundo. E a gente pensa mundo terra, né? Mundo de provas e expiações. É num mundo onde os espíritos são felizes, onde há a pureza, né? Onde há a plenitude, a felicidade. Quando Jesus afirma: há muitas moradas na casa do meu Pai, 3º capítulo, avisando a cada um de nós que isso aqui é uma passagem, é rápido. Daqui a pouco nós já vamos para outra esfera, rumo a este reino que Jesus falava. Veja bem, não é um lugar circunscrito, é um estado de espírito. Então nós vamos avançando. O que são essas moradas? São estágios de treinamento nosso, onde vamos ser preparados para esta condição de reino de Jesus. E o 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse nascer de novo que nós falamos agora é do Espírito também. É óbvio que é necessário as reencarnações para a criatura ir crescendo e desenvolvendo suas potencialidades em cada uma delas. Mas este nascer em espírito está falando de aposentar o homem velho para dar oportunidade a este homem novo que vai receber a boa nova e vai dar a ela um sentido especial que há de mudar os seus destinos. Então, de repente, aqueles destinos que vinham sendo empurrados com a barriga de encarnação para encarnação começam a ter uma nova luz. Já não vamos mais crescer 1 milímetro em cada encarnação. Vamos, como o apóstolo Paulo, dar um salto de qualidade e vencer as nossas iniquidades nessa encarnação. Nós podemos, se quisermos. Não é difícil, mas também não é fácil. Só que diz assim, ó, Manuel Filomeno de Miranda, que diz que ele comenta que as pessoas diziam assim: é muito difícil. Aí diz que ele, como espírito, pergunta no ouvido da pessoa: vai esperar ficar fácil para então fazer? Então, tá bom, então espera. E se retira. Né? Toda vez que ele chega num médium, que ele trabalha com mediunidade, né, com estudo de mediunidade, a pessoa diz: ah, não, é muito difícil, vai esperar ficar fácil? Então espera. Vira as costas, sai, e a criatura fica à mercê da sua indolência, da sua preguiça, da sua falta de vontade. Então nós não podemos ficar assim. Nós temos que enfrentar este é difícil dizendo graças a Deus que é, porque se não fosse não teria a menor graça. Não teríamos por que lutar. Não teríamos desafios para nos fazer viver com mais intensidade, com mais coragem, com mais disposição. Jesus sabia que o nosso problema era a psique humana. Esta teia embaraçada, intrincada, emaranhada, construída nas encarnações, uma após a outra, né? A nossa psique vai ficando, sabe, quem trabalha com lã, guarda 5, 6 novelos sem o devido cuidado, quando vai tomar aqueles novelos para trabalhar, eles estão uma grande maçaroca, né? A nossa psique, depois de encarnações que nós chamamos, entre aspas, de sofrimento, né? Nós estamos nessa condição, completamente emaranhada, querendo se desanovelar e não consegue. Porque nós não tivemos o cuidado nas nossas encarnações com as nossas atitudes,
com os nossos feitos, né? Com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, nossas emoções. Nós fomos deixando as coisas rolarem, como costumamos fazer até o dia de hoje. Estudar-se, conhecer-se, cuidar para que não aconteçam coisas que possam nos prejudicar amanhã com aquilo que estamos fazendo hoje. Viver o hoje intensamente, com muito cuidado, com muito exercício de raciocínio. Será que vale a pena? Será que esse meu pensamento que está me dominando agora, será que ele está me levando para um lugar de luz? Ou será que está me levando para um lugar de sombra? Porque sou eu quem decido. Será que eu quero sofrer hoje ou eu quero ser feliz? Porque sou eu que decido. O sofrimento é uma questão de escolha. Dor, ela existe. Mas se ela for encarada como um exercício necessário para o aprimoramento das nossas possibilidades, o nosso cérebro carrega potências que nós não temos ideia do que são. Aliás, a gente até pode ter, porque Jesus demonstrou a cada um de nós. Ele curava, ele consolava, ele amava intensamente. Tudo isso nós podemos fazer e muito mais ainda, ele disse, se quisermos. Mas para desenvolver essas potências, nós temos que conhecê-las. E elas estão habilmente dentro deste emaranhado de situações criadas por nós no decorrer das nossas existências. E agora, nessa encarnação, nós estamos tendo a oportunidade, que dizem os Espíritos, que é a última na Terra. Para alguns vai ser a última. Então é necessário que a gente comece a rever este grande emaranhado de linhas e começar devagarzinho, com muita paciência, tentar descobrir o que tem dentro dele, né? E trazer isto para fora. Seja bom, seja ruim. Quando eu grito que não sou ciumenta, pode saber que eu sou. No máximo. Quando eu afirmo que não tenho inveja absolutamente nada, essa afirmação é perigosa. Pode saber que ali é que está o meu defeito. Tudo aquilo que a gente combate nos outros é o que nós temos dentro de nós, guardado, infelizmente. Então, se nós não trouxermos isto para fora, para que a gente faça essa dialética, sabe, dentro da gente mesmo, será que vale a pena? Será que é assim mesmo que você quer continuar? Será que você não tem que encarar e ver por que caminho você vai seguir agora? Elimina isso de dentro de você. Eu vi na semana passada uma menina que enfrentou aí uma disputa de cargo de emprego, né? E era uma entre 10 pessoas, e aquilo foi afunilando, era uma única vaga, estava em 3 só. E ela disse, a vaga é minha. Eu vejo nos olhos do orientador que está fazendo trabalho conosco, que ele vai me dar essa vaga. Porque eu tenho certeza que eu tenho essa capacidade e eu estou vendo. Porque os outros é uma piada que ainda estejam comigo, né? Está em disputa. E é claro que ela não ganhou a vaga. E ela agora abriu um processo contra isso, porque diz que foi um jeitinho brasileiro ali que tiraram a vaga dessa pessoa. Só que daí, olhando de fora a situação, a gente percebe que ela é que menos tinha realmente condições, pelo simples fato de estar cantando vitória antes da hora, né? Menosprezando as potências das companheiras. E a gente às vezes não expressa verbalmente essas coisas, mas tem dentro da gente. Não é que a gente não vai confiar na gente, a gente tem que confiar, mas jamais denegrir a imagem daqueles que disputam conosco qualquer situação, porque são irmãos igual a nós, necessitados daquilo que nós também necessitamos. E a gente tem que valorizar a tudo e a todos, porque para cada um vai chegar aquilo que merece, não tem dúvida, a cada um vai chegar. Estudar e refletir sobre a profunda sabedoria de Jesus, esta pedagogia extraordinária que ele usou para conosco, deixando esses ensinamentos para que fossem avaliados demoradamente por cada um de nós, indo para dentro de si
extraindo para fora aquilo que nós possuímos de ruim ou de bom, seja o que for, à luz do seu evangelho, fazendo este trabalho de reconhecimento, de aceitação daquilo que somos e do que nós podemos fazer para melhorar, é lá mesmo, é no evangelho. Nos torna mais francos, mais honestos e mais leal conosco e com aqueles que estão por perto de nós. E principalmente uma coisa muito séria, nos abre os olhos quanto às nossas reações neuróticas. Eu falo disso com uma sabedoria que vocês não fazem ideia. Porque não tem um dia que eu não tenho uma reação neurótica. Graças a Deus eu já não expresso mais verbalmente, ela está aqui dentro, sabe? Ainda vou acabar com ela. Quando a gente tem aquela coisa, sabe, que não é como a gente queria, não é como a gente sonhava, e aí de repente chega uma situação assim, outra, e a gente explode por dentro, chega às vezes a morder a língua. Por quê? As reações neuróticas, elas impedem qualquer possibilidade de relacionamento sadio e sincero com as outras criaturas. Porque nós temos expectativas em relação aos outros, exageradas, muito mais do que temos em nós. A gente quer que o outro dê o que tem e o que não tem. Nós podemos dar só o que temos, mas o outro não. O outro tem que dar o que der, o que puder, o que eu desejar. E não é assim. Aí o outro não alcança aquilo que nós desejamos. E aí então a gente explode, diz coisas que não devia dizer, pensa coisas que não deveria pensar, porque o pensamento é palavra da mesma forma, não atinge diretamente a pessoa, mas atinge em energia negativa. Então, é igual. Prejudicando, dificilmente a gente consegue atender a uma necessidade espiritual da nossa família, nossa pessoalmente, de alguém doente, de um amigo que pede, não cruzam por vocês, você é espírita, faz uma oração para mim, As pessoas pedem, eu estou com aquele amargo aqui dentro, aquela coisa negativa, de uma expectativa frustrada, como é que eu vou fazer oração por alguém? Eu perco essa oportunidade poderosa de atender esse irmão que pediu naquele momento, faça oração por mim. Por causa de nada, muitas vezes. Por causa de nada. Então a gente se conhecendo, quando vem aquela vontade de quebrar o nariz de alguém, a gente começa a olhar, mas é tão bonitinho, Por que eu vou fazer uma coisa dessas? Sabe, vai conversando com você mesma, vai dando aquela, sabe, é assim. Jesus fez uma coisa maravilhosa, sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Insistentemente. Há quanto tempo? Há 2000 anos ele está falando conosco. Há 2000 anos. Esperando, que a gente tome uma atitude. Falando e falando através dos espíritos, dos textos, dos pensadores, dos filósofos que vieram, das religiões, de todas as formas. Quem não tem uma mãe que ensinou o Pai Nosso, De todas as formas. Nós recebemos esses ensinamentos em todas as encarnações praticamente, Para então compreender que nós precisamos urgentemente deixar este homem atávico, acomodado, indolente para trás e renascer com toda a força da sua alma, do seu espírito, buscando nos ensinamentos do Cristo uma nova diretriz para a nossa vida. Um começo novo, uma história nova, reações neuróticas nunca mais. Verbalmente nunca mais eu faço. E pensamento eu estou caminhando. Infelizmente nós temos medo de nos investigar. E isso não é consciente. Diz assim, capaz que eu não tenho nada, eu não quero, eu penso, eu reflito e não vejo nada em mim, a gente pensa. Não. Se a gente começar a cutucar, fazer esses exercícios, a Joana de Ângeles tem um livro do Ser Consciente, parece, onde ela faz uma meditação assim conduzida, que na primeira você não nota nada, na segunda e na terceira, quando ela começa a descer as escadas, você não quer descer. Então fica no primeiro degrau e olha para baixo assim, sabe? Isso tudo exercício mental, Ela coloca lá uma grande escada para você descer. Porque a gente tem medo
de ver coisas de nossas vidas passadas, onde nós falimos, né? E a gente deixou ela escondida e não quer abrir essa gaveta, porque essa gaveta incomoda um pouco. Então, diz a Joana que são esconderijos psicológicos, né? Que edificamos como método de defesa, né? Que a gente tem assim para se defender de outras situações. Mas a gente pode resolver isso renovando atitudes. No Evangelho tem uma parte que diz: olha, a caridade não é salvação. E agora está bastante em voga a caridade do agasalho, né? Por conta da necessidade, por causa do frio. E às vezes, foi terça-feira, eu fiz uma menção lá de que eu tinha tirado um cobertor meu que eu usava e gostava muito, só para um exercício de desapego, né? E dei o meu cobertor. E um amigo ficou condoído com isso e mandou 6 para mim. Para me dar lá para as pessoas, para mim não pegar o meu cobertor. Mas eu tenho que dar o meu, porque o meu é o meu exercício, né, de desapego. Então eu preciso dar o meu cobertor. Mas as pessoas estão dando. O coração já não é mais aquele gelo que era antigamente, não. As pessoas estão sentindo a dor do outro, isso é muito bom. O nosso problema é a caridade do espírito, das emoções, dos sentimentos. É o perdão, é a indulgência, é compreender o nosso irmão que está abaixo de nós. A gente quer ser compreendido por aquele que está acima, né? Mas a gente ainda não compreende o que está lá, que está precisando da gente, que foi um exercício que nós pedimos aos prantos no plano espiritual. Nos livros do André Luiz a gente vê lá umas histórias, né? A gente pede para vir, para reencarnar, e pede, pelo amor de Deus, que quer reencarnar com aquela pessoa que nós delinquimos, falimos em vida passada. Que a gente quer dar todo o amor, toda a atenção, e aí Deus, na sua misericórdia, planta ele como marido ou como mulher, do seu lado. E chega aqui, daí a gente chama de silício, né? Ah, meu silício. E na realidade é a grande oportunidade pedida, chorada, né? Então nós precisamos parar e pensar, avaliar profundamente este homem velho que nós insistimos em preservar, em esconder, deixar, porque a gente pensa assim, que a sociedade convenciona isso, né? Quem perdoa é panaca, é uma criatura que não tem sangue nas veias, né? Está sendo humilhado e se deixa humilhar, é servil. Então isso aí começa, essa subserviência começa a nos incomodar e a gente não quer isso. Que importa os outros? Que importa a sociedade quando ela denigre a nossa imagem? Ao contrário, perdoar é divino. Compreender, ser indulgente, estender a mão para aqueles que são fracos nas decisões, aqueles que mentem, aqueles que têm inveja. Vamos abraçá-los, vamos atraí-los para nós, para ver se a gente consegue, numa oportunidade ou outra, aproximá-lo dos ensinamentos do Cristo. E aí é uma grande caridade, uma extraordinária caridade, porque ninguém quer ficar perto dessas pessoas. Eu conheço uma pessoa que é da minha família, que ela entra nos lugares, oi, tudo bem? E ela conta toda a vida dela em 5 minutos, ninguém quer convidá-la para coisa nenhuma, né? Fazendo uma diferença, porque sente vergonha de estar perto dela, porque ela fala muito e fala as piores asneiras que a gente imagina, né? Aí ninguém convida, ela é uma pessoa só. Então, se a gente vai o tempo todo convidar essa pessoa, ela vai desconfiar. Ah, espírita, tem aquele papo de querer ser caridoso e só está me convidando, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado também. Até para isso, para fazer a caridade, a gente tem que respeitar a dignidade do outro, né? Mas a gente precisa convidar essas pessoas. Quantas criaturas sozinhas? Tu vai às vezes no cinema, domingo de tarde, quantas senhoras sozinhas no cinema, né? Meu Deus, convidar uma amiga, convidar uma tia, uma avó, uma sobrinha, qualquer pessoa para ir ao cinema é uma grande caridade. Travar um diálogo,
mas um diálogo legal, que não sejam essas bobagens que a gente vê por aí de televisão, de internet. Não, aqueles diálogos onde você vai tocar no âmago da criatura, falar sobre solidão, sobre a verdadeira vida, o que são os verdadeiros valores que devem e precisam ser trabalhados, né, dentro da pessoa. Você começa a trazer esses assuntos e de repente tu passa uma tarde extremamente edificante para ti e para outra pessoa. E ela que era uma criatura só, se sentiu útil, porque ela sai dali achando que fez bem a você e você sai dali achando que fez bem a ela, e as duas fizeram bem uma a outra, né? É uma coisa maravilhosa. Quando eu vejo assim, sentado nos bancos das casas espíritas jovens, assim, eu me emociono sinceramente. Porque o jovem tem grande oportunidade agora de fazer a mudança neste mundo, de alcançar isso que eu já não vou alcançar, infelizmente. Mas essa juventude que está aí há de construir esse mundo de que os idosos são carregados pelo mais jovem pela mão. São levados para lá e para cá com todo respeito e carinho, não importando se estão bem vestidos, mal vestidos, se são autoridade ou são pessoas vulgares da rua. Não importa. E isso vai só depender da coragem de nós, dos mais velhos, de dar o exemplo ainda quando estamos aqui, né? Para deixar para eles, então, esta herança, esta coisa maravilhosa. Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e esta verdade iria nos libertar. Ele sabia das dificuldades que nós tínhamos de perceber a realidade, de sermos escravos de nós mesmos, porque a gente acaba sendo. A gente se prepara para ter uma atitude, para fazer a diferença, e vai chegando perto da hora, e uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali, a gente acaba deixando para amanhã, né? E não faz o convite, não vai atender uma pessoa necessitada, não pega um livro para ler, né, edificante, não para pensar, não faz uma oração pelos necessitados, por aquela criatura que matou trocentos lá nos Estados Unidos. Por que não fazer uma oração por ela, por esta criatura? Fazer, porque é o mais necessitado de todos eles, né? Enfim, esta velha vida que tínhamos até então precisa ser de uma vez por todas extirpada. Assim como o Mestre Jesus fez um longo planejamento para cada um de nós, está na hora de nós fazermos um longo planejamento de retomada do nosso espírito, da nossa libertação. A verdade está aí, espalhada por todos os cantos do mundo. Basta querermos. E nós estamos aí na mão com um desses livros maravilhosos que nos orientam, que nos esclarecem e que nos mostram o caminho. Para descobrirmos, né, tem esse manancial do Evangelho, mas para descobrirmos nossas potências, as potencialidades que possuímos do âmago, né, dentro de cada um de nós, herdadas da divindade, da paternidade divina, e essa parte é o que eu mais gosto, colocado pelo Manuel Filomeno Miranda. Ele diz o seguinte: nós temos que fazer aquilo que nós amamos, mas, acima de tudo, amar aquilo que nós fazemos. Isso é muito legal. Porque nós, muitas vezes, nós vamos levando a nossa vida, empurrando com a barriga, porque a gente não gosta do que faz. A gente não gosta. Só que tem situações que não podem ser mudadas, que fazem parte da nossa história espiritual, de crescimento, evolutiva. Por que não nos apaixonarmos por aquilo que até então não gostávamos? Por que não mudar o nosso pensamento em relação àquilo que nos incomoda? Não é um grande exercício? Eu vou começar a pensar. Eu sou cabeleireira há 45 anos. Eu não aguento muita tesoura mais. Mas agora eu achei uma maneira nova de fazer. Estou cortando com a máquina os cabelos longos. É uma coisa louca, né? Porque eu estava meio de mal com a tesoura. E como eu tenho uma habilidade que 45 anos não é para qualquer um, eu comecei a inventar cortes de cabelo com a máquina aqui, né? E está sendo uma maravilha. Já estou começando a me apaixonar de novo por minha profissão, né? Então a gente tem que encontrar caminhos, né, para poder mudar a nossa história. E buscar neste emaranhado de situações
que nós vivemos até hoje, aquilo que nós conseguimos amar já. Aquilo que é bom para nós, que tem coisas boas na nossa existência. E fazer isso crescer na nossa vida, né? Eu, por exemplo, gosto muito de plantar e de ver as sementes crescerem, né? De repente fazer essas coisas, buscar alguma coisa que encante os teus dias e a tua vida para te dar força para você começar a fazer a tua felicidade pessoal, porque a felicidade, ela não é deste mundo, como diz o texto. Ela é do reino de Jesus, que pode ser implantado no nosso coração a qualquer momento, e não no mundo em que nós vivemos, no nosso coração. Porque este mundo novo de regeneração é aqui que ele vai começar. Não é em volta de nós. Não são as catástrofes que vão dar o limite para um mundo novo, para um mundo de regeneração. Nós é que vamos dar o limite para o mundo velho, o homem velho, a história velha e o homem novo, o mundo novo. Qualquer um de nós, a partir deste momento, pode adentrar o mundo de regeneração, se assim o quiser. Risque todas as suas queixas. Repinte o quadro da sua vida. Faça lá a paisagem mais linda que você puder fazer. E ande por esses caminhos novos, de cabeça erguida, espalhando flores, sentindo o ar puro desta nova história e vendo a todo instante um grande sol renascendo e deixando os seus raios esquentar o seu corpo pouco a pouco, dando cada vez mais vida, mas a vida em abundância que Jesus falava, a vida eterna, a vida que a morte não vai arrancar. É essa construção interior, cada vez mais brilhante, mais intensa, mais extraordinária. Que Jesus nos abençoe.